Então, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Para aqueles que ainda não dei boa tarde, né? A nossa aula de hoje, que nós vamos ver hoje, é essa probabilidade aplicada à genética, tá certo? Então, é um assunto muito interessante. Por quê? Porque é quando você envolve duas disciplinas ao mesmo tempo, né? A disciplina de matemática, né? Mais a parte de contagem lá da matemática, aliado à genética. A genética ela precisa, de alguma forma, para que a gente tenha alguns graus, né, de certeza, por exemplo, para a gente ter alguma probabilidade, para a gente ter uma espera, né, uma esperança do que pode acontecer, a gente depende muito né, das questões matemáticas, seja ela a própria matemática da contagem, a parte de estatística, mas a gente depende desses conhecimentos para que a gente possa, de certa maneira, conferir e dar mais respaldo àquilo que às vezes a gente informa, né? E aí a probabilidade é isso, né? A probabilidade ela nos dá respaldo para mostrar qual é a chance de acontecer determinada situação ou não, tá? Bom, então vamos tentar entender um pouco como é que funciona isso aqui. Eu prometo a vocês que eu vou tentar ser o mais tranquilo possível dentro da probabilidade. É lógico que presencial a gente consegue avançar muito mais, consegue introduzir muito mais conceitos, né? Mas como a gente está no modo remoto, então eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, tentando de alguma maneira sempre deixar para vocês o que realmente a gente julga que seja necessário para que vocês entendam um pouco como é que funciona, né? Bom, então o primeiro conceito que a gente vai ter em probabilidade é o conceito de evento. A gente precisa desse conceito. Bom, o que seria então esse evento? Seria qualquer acontecimento em relação ao qual há interesse no cálculo da sua probabilidade de ocorrência. Então, toda vez que você pensa assim, bom, qual é a chance de chover hoje, né? Qual é a chance de, ao jogar uma moeda, sair cara? Qual é a chance de, ao jogar um dado, sair o número 5? Isso tudo a gente chama assim, a gente dá o nome de evento, né? Qual a chance de eu ganhar na Mega Sena, né? Dados os possíveis números que podem sair. Isso tudo é o evento, né? Esse é o evento, é aquilo que eu tenho interesse de saber qual é a chance de ocorrer. E a gente chama de espaço amostral todas as situações possíveis de acontecer. Bom, então quando eu digo qual é a chance de chover hoje, eu tenho dentro do meu espaço amostral a possibilidade de chuva e a possibilidade de não chover, né? Então eu tenho esse espaço amostral aí. Quando eu jogo uma moeda para cima, pode sair cara ou pode sair coroa. Se eu quero que saia cara, seria meu evento, o meu espaço amostral é quem? É a cara e coroa. São as duas possibilidades que podem sair. Deixa eu tentar explicar melhor com os dados. Nos dados, a gente tem 6 chances de sair números diferentes, né? Pode sair um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, não é isso? Todo esse conjunto, do 1 ao 6, né? Ou seja, o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, isso tudo é meu espaço amostral. O evento é aquele que eu quero que aconteça. Então, o evento seria sair 5 em 6 números possíveis, né? Ou sair os 6 números que eu queria, que eu joguei na Mega Sena, dentro de todos os possíveis números, todas as combinações de números possíveis que poderia sair. Isso é a diferença entre evento e espaço amostral. O evento é aquilo que eu quero que saia, o espaço amostral são todas as respostas possíveis, certo? Bom, quando a gente quer o cálculo da probabilidade de que um evento aconteça, né? A gente então utiliza-se uma formulazinha simples, é uma razão bem simples, onde, né, a probabilidade de um determinado evento acontecer vai ser igual a o evento dividido pelo espaço amostral. Mas, professor, então quer dizer que vai ser aquilo que eu quero que aconteça dividido por todas as possibilidades de acontecer. É isso? Sim, é isso aí. Tá certo? Então, nada mais é que isso aí. Essa forma pode ser representada assim,
Mas, na verdade, na maioria dos livros de matemática, você vai ver ela representada dessa forma, né? Que sempre a probabilidade, né, de um evento A acontecer vai ser, ou daquele evento acontecer, vai ser o número de eventos que eu quero que aconteça dividido pelo espaço amostral. Então, é A sobre E, tá certo? A explicação dessa forma, né? E a gente fala o seguinte, olha, se ao calcular essa probabilidade e ela der zero, acontecer que é zero, significa que aquele evento é impossível. E eventos impossíveis, ele pode acontecer da mesma forma, né, de diversas formas. Vou dar um exemplo aqui. Ao jogar uma vez o dado para cima e ao cair, eu quero que saia o número 7. Ora, professor, o 7 não tem como sair, por quê? Porque o 7 ele não está dentro do meu espaço amostral, né? Então, se o número não estiver dentro do espaço amostral, por exemplo, a probabilidade dele acontecer é zero, né? Então, ele não vai ocorrer, né? Então, muitas vezes, a probabilidade dá zero porque o evento é impossível de acontecer, certo? E toda vez que a probabilidade for igual a 1, a gente diz que um evento é certo. O que significa um evento certo? É um evento que eu tenho a certeza que ele vai acontecer, né? Então é aquele evento que só vai sair ele e não vai ter como. Certinho? A gente pode brincar aqui e dizer o seguinte, né? Qual é a probabilidade do time do Cruzeiro subir para a primeira divisão, né? Aqui eu poderia dizer que era zero, né? Porque não vai acontecer isso, né? Meu time, tá, gente? Eu sou cruzeirense, ele vai continuar na segunda divisão em 2022. Ou se eu perguntasse para vocês assim, qual é a certeza que eu tenho, né? Qual a probabilidade que eu tenho que o Cruzeiro vai ficar na segunda divisão em 2022? Aí a gente já pode dizer que é um, né? Porque vai realmente ficar na segunda divisão, porque o time não conseguiu acesso à primeira divisão. Então isso aí dá para a gente exemplificar o que é um evento quando ele é zero e quando ele é um, tá certo? Bom, e uma coisa interessante que é o seguinte, se a probabilidade de um evento acontecer é igual a K, a probabilidade de ele não ocorrer é 1 menos K. Olha que interessante. Bom, se eu disser para você assim, olha, que a probabilidade de sair o, o número 3 ao jogar um dado, né, ao jogar uma vez o dado, a probabilidade de sair o número 3, eu vou dizer para você que é 1 sobre 6. Por que, professor, 1 sobre 6? Ora, 3 é um evento que eu quero que aconteça. Entre todos os possíveis não é o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sobre 6 seria a chance de sair o número 3, né? A probabilidade de não sair o número 3 é de 5 sobre 6, tá certo? Ou seja, 1 menos K. Se a chance é 1 sobre 6 de sair, a chance de não sair é 5 sobre 6. Explica isso melhor, professor? Vou explicar. Se eu disser para você hoje que hoje tem 60% de chances que chova, né? Dados, né, de acordo com os dados meteorológicos lá, 60% de chance de chover hoje. Então, a chance de não chover é de 40%, tá certo? Ou seja, sempre 1 menos K vai ser a probabilidade daquele evento não acontecer, tá? Bom, continuando nossa história aqui, ó. Então, deixa eu dar um exemplo bem interessante. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos, então já sei que os pais são heterozigotos, né? Quando ele é heterozigoto, eu estou dizendo, por exemplo, que ele é do tipo A grande a pequeno, né? E ele está dizendo que ele é heterozigoto para o nanismo. Qual a probabilidade de nascer um indivíduo anão? Então ele está querendo dizer o seguinte: ora, ao cruzar um pai que é A grande a pequeno com uma mãe que é A grande a pequeno, qual é a chance de nascer um filho com a doença? Ou seja, qual é a chance de nascer um filho homozigoto recessivo, né? Bom, para isso a gente vai depender da nossa formulazinha para calcular. A gente sabe que toda vez que eu acasalo uma grande a pequeno com outra grande a pequeno, as possibilidades são essas que estão nesse quadrinho aqui embaixo, né? Ora,
Então, chance de sair o A pequeno, que seria o indivíduo que vai ser, nesse caso, anão, né? Vai ser, né? Então, ó, a probabilidade vai ser o meu evento, que nesse caso é sair A grande a pequeno, né? A probabilidade de sair indivíduo A grande a pequeno, a probabilidade de sair indivíduo anão, sobre todas as possíveis respostas daquele evento. Ou seja, o meu espaço amostral. Ou seja, pode sair a grande, pode sair a grande a pequeno, pode sair outro a grande a pequeno, ou pode sair a pequeno. Então, a gente diz que isso aqui é 1 sobre 4. Né? Existe uma chance de 1/4 de sair um indivíduo anão. 1/4 ou 0,25 ou 25%. Tá certo? Qualquer uma das três respostas está correta. 1/4, 0,25 ou 25%. Né? E a probabilidade de nascer um indivíduo normal? Qual seria a chance de nascer um indivíduo normal? Olha, então isso quer dizer que eu estou calculando, eu preciso agora calcular a probabilidade de nascer um indivíduo, de nascer um indivíduo A grande, ou que ele seja um A grande a pequeno, né? Ora, basta eu fazer aquilo que a gente acabou de fazer, de ver, né? Se a probabilidade de acontecer um evento é x ou é k, a probabilidade dele não acontecer é 1 menos k. Se a chance de nascer um indivíduo anão é igual a 0,25 ou 25%, a chance de nascer um indivíduo normal, nesse caso, vai ser 1 menos 0,25, ou seja, 0,75 ou 75%. Tá certo? Então, a chance de nascer um indivíduo normal é de 0,75 ou 75%. Por que eu estou chamando a atenção disso, pessoal? Porque, às vezes, é muito mais fácil você fazer um cálculo né, tentar resolver, né, sua questão através dessa diferença de 1 menos k, do que você fazer o próprio cálculo dele, né? Tudo bem que para essa situação aqui é muito simples, né? Bom, vai sair um indivíduo normal, bastava eu fazer, ó, o normal vai ser a grande, a grande pequeno, a grande pequeno, então vai ser 3 em 4, 3 em 4 eu sei que é igual a 0,75, 0,75 eu sei que é 75%. Pronto. Poderia ter feito assim? Poderia. Mas muitas vezes a gente vai ver que quando você está calculando probabilidades muito mais difíceis de serem calculadas, é muito mais fácil você fazer essa regrinha do 1 menos k, ou seja, você procura um que você, né, talvez não quer a resposta, mas só para você fazer o 1 menos k para ser mais fácil. Tá? Bom, continuando. E quando a gente tem probabilidade de 2 ou mais eventos acontecendo? Né? Nem sempre a gente quer a probabilidade de que aconteça apenas um evento. Muitas vezes a gente quer que aconteça um evento juntamente com o outro, ou que a gente dê uma opção para que possa ser uma resposta. Deixa a gente falar só um pouquinho mais. Bom, quando eu quero que aconteça um evento junto com o outro, é como se a gente tivesse uma situação. Normalmente você vai ver no enunciado um e, dizendo o seguinte: olha, eu quero que aconteça isso e que aconteça aquilo. Então, toda vez que você tiver essa história, que aconteça isso e que aconteça aquilo ao mesmo tempo, ou seja, que ocorra uma probabilidade de 2 eventos ao mesmo tempo, eu preciso multiplicar a chance desses eventos acontecerem. Então, eu falo que a probabilidade que desse evento acontecer, né, de 2 eventos acontecer, é a probabilidade dele acontecer vezes a probabilidade do outro acontecer, né? E aí eu tenho que lembrar aqui depois a gente vai ver sobre uma situação disso aí, que a gente precisa tomar muito cuidado para que eu não tenha uma situação de ou, tá? O que é isso, situação de ou? Bom, pode ser que muitas vezes eu quero que aconteça um evento, mas se tiver acontecendo o outro, para mim serve também. Tá? Ó, eu quero que aconteça um exemplo aqui, né? Qual é a probabilidade de nascer um indivíduo anão ou um macho? Eu não estou querendo saber qual é a chance de nascer um macho anão. Eu quero que nasça
ou um indivíduo anão ou um macho, tá certo? Ou um ou outro. Então, aqui, toda vez que eu tiver esse ou, né, é uma situação de mais. E aí a probabilidade daquele evento para ser calculada, ela depende da soma da probabilidade do primeiro evento, mais a soma da probabilidade do segundo evento, menos a interseção entre eles. A interseção entre eles é a multiplicação de um pelo outro, tá certo? Eu vou dar exemplo aqui para vocês fixarem e entenderem mais o que eu estou falando. Bom, então veja bem aqui, ó, nesse exemplo 2. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, continuando ainda com a história do. Desculpa, pessoal. Continuando ainda com a história do bovino heterozigoto para o nanismo, né? Então, em um acasalamento de bovinos heterozigoto para o nanismo, qual a probabilidade de nascer um indivíduo anão e macho? Olha, lembra da história do I? Tem um I aí, ó. Ele quer saber qual é a chance de nascer um indivíduo que seja anão e ao mesmo tempo que ele seja macho, né? Então, quando eu tenho esse tipo de probabilidade, eu tenho um produto entre as probabilidades, né? Tem um I aqui nessa história. A gente já viu agora há pouco que a probabilidade de dois indivíduos heterozigotos terem indivíduos com nanismo, né, é de 1/4. É isso? 1/4, né? E a gente vai ver que para nascer um indivíduo macho, né, a probabilidade de nascer um indivíduo macho aí eu tenho 1 em 2. Por que 1 em 2, professor? Ora, eu quero que nasça um indivíduo macho, que seria 1 sobre duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Que ele seja uma fêmea ou que ele seja um macho. Por isso que o produto dessas probabilidades aqui vai ser 1/4 vezes 1/2. Por quê? Ora, a probabilidade de nascer um indivíduo pequeno é 1 em 4 possíveis, vezes a probabilidade do indivíduo ser fêmea. Desculpa, de ser macho. Para ele ser macho é 1 sobre 2. Então, essa probabilidade aqui vai ser de 1/8 ou de 0,125 ou ainda de 12,5%. E aqui fica alguma coisa interessante, né? Se eu perguntasse para vocês assim, bom, e qual é a chance de não nascer um indivíduo anão e macho? Ora, se a chance de nascer um indivíduo anão e macho é de 12,5%, a chance de nascer um indivíduo, né, não anão e fêmea, por exemplo, né, é de 0,87, aliás, de 87,5%, certo? É o que falta, né? Agora, olha esse exemplo 3. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, qual a probabilidade de nascer uma fêmea ou um filhote anão? Então, aqui eu tenho uma situação de ou, né? Ele satisfaz para essa condição ou que ela seja fêmea ou que ele seja anão, né? E aí a gente tem que aplicar aquela formulazinha que a gente viu, que é a probabilidade de A mais a probabilidade B menos o produto entre elas, que seria a interseção. Bom, a gente já viu agora, acabou de ver, está cansado de saber que a probabilidade de nascer um indivíduo anão é de A grande a pequeno, né? Desculpa, é de 1/4, que é o A grande a pequeno. Então, a chance de nascer um indivíduo, fêmea ou um filhote anão vai ser igual à probabilidade de nascer uma fêmea mais a probabilidade dele ser anão menos a interseção entre eles, ou seja, a probabilidade que ele seja anão e fêmea ao mesmo tempo, né? Bom, a chance para que ele seja, né? A chance para que ele seja fêmea é de 1 sobre 2, né? A chance para que ele seja anão é de 1/4. E a interseção entre eles é como se eu estivesse multiplicando 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 dá 1/8, né? Então, é esse 1/8 que a gente vai tirar daqui. Então, a resposta disso vai ser 0,625 ou 62,5%. Só para título de curiosidade, todas as possíveis situações para que tenha, né, fêmeas e filhotes aí, né, anão anormal, machos e fêmeas e filhotes anão é o seguinte, olha, a única que satisfaz a minha situação é que ele seja fêmea
ou um filhote anão, não é? Fêmea ou um filhote anão. Bom, essa situação aqui, ó, fêmea e anão é uma possibilidade, né? Fêmea e anão é uma possibilidade. Macho e anão também seria uma possibilidade, porque ele falou um filhote anão, ele pode ser macho. Fêmea normal, opa, fêmea satisfaz, porque aqui a situação aqui era de nascer uma fêmea. Macho normal, esse aqui já não me satisfaz, né? Esse aqui não, porque que ele seja macho ou anão, desculpa, que ele seja fêmea ou anão, então esse aqui não serve. Fêmea e normal, fêmea normal, bom, fêmea já me satisfaz, né? Macho normal, não adianta para mim. Fêmea normal, satisfaz também a minha condição. E macho normal, não adianta. Aqui estão todas as possibilidades, né? Ele pode ser fêmea anão, fêmea normal, macho normal. E fêmea normal a grande é pequeno, com macho normal a grande é pequeno. De novo, fêmea normal a grande é pequeno, com macho normal a grande é pequeno. Por que você repetiu esses aqui tantas vezes, professor, e esses não? Ora, vamos lá. Olhando para o quadrinho aqui, ó. A primeira situação é essa, ó, de nascer uma fêmea a pequena pequena. Ah, não. A segunda é de nascer um macho a pequeno. Ah, não. Né? A terceira situação é essa de cá, ó, é de nascer uma fêmea normal, a grande é grande. Ou a chance de nascer um macho normal, a grande é grande. Agora, do lado de cá, ó, de nascer uma fêmea normal, a grande é pequena. De nascer um macho normal, a grande é pequena. E por fim, este de cá, ó, de nascer uma fêmea normal, a grande é pequena. E de nascer um macho normal, a grande é pequena. Por isso que tem todas essas possibilidades. Esse que está em vermelho aqui, se eu não tomar conta, eu conto ele duas vezes. Por isso que eu tenho que tirar essa interseção. Quer ver? Olha, qual é a chance de nascer fêmea? Então, ó, fêmea, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades de nascer fêmea. Qual a chance de nascer anão? Eu tenho 1, 2. Tá vendo que eu contei esse aqui duas vezes? Por isso que eu tenho que tirar a interseção. Tá certo? Por isso que a gente retira essa interseção aqui. Então, a chance de nascer um filhote fêmea ou anão é de 0,625 ou 62,5%. Tá? Distribuição binomial. Vamos ver essa situação aí. Tá? Professor, Pode falar. dá uma explicadinha de novo pra gente não confundir e fazer de novo? Você fala dos dois eventos aqui? Isso, quando você fala que é pra gente tomar cuidado em não contar os dois A. I e o U, né? Ah, tá. De contar os dois. O I e o ou você entendeu, né? A situação, né? Sim. O I é quando eu quero que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. O ou é quando eu quero que aconteça um ou outro, né? A situação aqui é de você. O erro que pode acontecer aqui é o seguinte: veja bem. Bom, quando você fala que satisfaz você o cálculo de indivíduos que sejam fêmeas, ó, fêmeas, né? Por que que eu tenho que ficar atento? Olha, quantas fêmeas eu posso contar aqui? Ó? Esse aqui é fêmea, esse também é fêmea 2, esse também é fêmea 3 e esse aqui também é fêmea 4. Então eu tenho possibilidade de 4 fêmeas em 8. 4 por 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então eu já contei esse aqui vermelho, contei esse aqui, esse e esse, tá certo? Contei ele aqui. Quando eu quero calcular a probabilidade dele ser a pequeno, olha aqui, eu conto esse. Então, note que eu estou contando esse camarada duas vezes. Eu contei quando ele era fêmea e depois contei de novo quando ele era anão. Então, por isso que eu tenho que extrair a interseção. Por isso que a gente, nessa formulazinha, ela é desse jeito. É a probabilidade de ocorrência do evento A, mais a probabilidade de ocorrência do evento B, menos a probabilidade da ocorrência do evento A vezes B, que é a interseção entre eles. Por isso que a gente tem que diminuir aqui um oitavo. Por que nós temos que diminuir um oitavo? Porque eu conto esse camarada duas vezes. Eu conto enquanto ele é fêmea, né? 4 em 8. E conto quando ele é anão, que é 2 em 8. 2 oitavos é a mesma coisa que um quarto, né? 4 oitavos é a mesma coisa que meio e 2 oitavos é a mesma coisa que um quarto. Por isso que a gente tem que extrair aqui um oitavo, tá certo? É sempre. Ou aplicar a fórmula do jeito que está fazendo aqui para você não errar. Certinho?
Certinho, obrigada. Imagina, que isso. Pode ficar à vontade. Distribuição binomial. Como é que funciona isso? Bom, vai acontecer quando se deseja calcular a probabilidade de um acontecimento composto que é estabelecido por vários eventos. Vamos entender o que é isso. Bom, vamos lá. Ó. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, continuar com essa história aí do nanismo aí, tá bom? Eu quero, na letra A, qual a probabilidade de nascer 3 indivíduos anão? Olha que interessante, né? Todo mundo sabe que o bovino só tem um filhote, né? Então ele quer saber, olha, em 3 acasalamentos daqueles mesmos casais lá, né? Daqueles mesmos bovinos, né? Vamos falar lá, o touro A com a vaca B, qual é a chance de nascer 3 indivíduos anões, né? 3 indivíduos aí, que seja a pequeno, certo? Bom, o que pode acontecer, né? Pode acontecer que no primeiro nascimento nasça um indivíduo anão, no segundo nascimento nasça um indivíduo anão e no terceiro nascimento nasça um indivíduo anão. Aí você vai falar que esse camarada é o camarada mais sem sorte do mundo, é o pé frio, é o fechado, que nasceu, né, que são 3 anões em 3 cruzamentos possíveis, né, em três nascimentos possíveis. Mas pode acontecer, né, de nascer nascer o primeiro normal, o segundo filho normal e só o terceiro filho nascer anão. Ou pode acontecer do primeiro ser normal, o segundo filho ser anão e o terceiro filho ser normal. Ou ainda pode acontecer do primeiro filho ser anão, do segundo filho ser normal e do terceiro filho ser normal. Todos esses 3 exemplos que eu dei para você aqui, ó, são chances de acontecer, de sair 2 normais e um anão. Então, chance de nascer 2 normais e um anão tem 3 formas possíveis. Pode ser que o filho último seja normal, seja anão. Pode ser que os filhos do meio seja anão, ou pode ser que o primeiro seja anão. Tá certo? Para sair, agora, essa não é a única resposta possível, né? Pode ser que saia 2 anões e um normal, né? Para sair 2 anões e normal, o primeiro tinha que ser anão, o segundo anão, o terceiro normal. Ou ainda pode acontecer do primeiro ser anão, o segundo ser normal e o terceiro anão. E por fim, pode acontecer do primeiro ser normal, o segundo ser anão e o terceiro ser anão. Então, de novo, nessa mesma situação aqui, você tem 3 possibilidades para ter 2 indivíduos anões e um normal, né? Ou seja, o primeiro e o segundo sendo anão e só o terceiro sendo normal, o primeiro e o último sendo anão e o do meio sendo normal, ou o primeiro ser normal e os outros 2 últimos filhos ser anão. E ainda pode acontecer de todo mundo ser normal e nascer nenhum anão. E são todas as possibilidades, ou seja, todas as respostas possíveis, né? Então, quando eu pergunto para você, ó, em um casamento de bovinos heterozigotos, né, qual é a probabilidade de nascer 3 indivíduos anões? Vai ser 1/8. Ou seja, por que vai ser 1/8? Ora, vai ser justamente nascer o primeiro anão, o segundo anão e o terceiro anão. É 1 em 8 possibilidades possíveis. Quantas essas possibilidades aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nascer 3 filhos anões, né? É 1 em 8 possíveis. Por isso que ela é 1/8, certo? Aí na letra B, e qual é a chance de nascer 2 normais e um anão? Vamos tentar entender isso aí. Bom, nascer 2 normais e um anão, eu tenho todas essas situações aqui, ó, essas 3 situações que funcionam. Não é isso? Então, para nascer normal, 2 normais e um anão, eu tenho 3 possibilidades em 8 possíveis. Por isso que ela é 3/8. Né? C. E de sair 2 anões e um normal? Ora, aí já é essa situação aqui de baixo. De sair 2 anões e um normal. Para sair 2 anões e um normal também vai ser 3/8. Porque eu tenho 3 possibilidades em 8 possíveis. E por fim, a chance de nascer 3 indivíduos normais
vai ser 3 em 8, porque pode sair o primeiro normal, o segundo normal e o terceiro normal, né? E aí seria 1 em 8 situações possíveis. Isso aqui é uma distribuição binomial, certo? Todas essas distribuições binomiais, elas podem ser escritas como uma função multinominal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Bom, e aí falando nela da distribuição multinominal, né? A binomial por quê? Porque aqui, né, você só tem duas chances de nascer, o indivíduo anão, o indivíduo normal e pronto, né? Isso aí. Mas digamos que eu tenha, né, que eu queira acontecer, eu quero calcular não só esse binomial aí de ser indivíduo anão ou indivíduo normal, por exemplo. Eu quero calcular a chance de acontecer mais coisas ao mesmo tempo, né? Aí a coisa muda de figura e eu vou depender dessa fórmulazinha aqui, que eu sei que a princípio vocês vão olhar e falar assim, putz, grila, que fórmula maluca é essa, professor? E eu vou falar para você, calma, que a gente vai ver que essa fórmula é muito mais fácil do que imagina, tá? Só falar para vocês aqui que nessa fórmula tem esse N maiúsculo aqui, que a gente chama de número total de ocorrências, com esse ponto de exclamação. O ponto de exclamação na matemática, né, ele tem uma coisa muito importante, não é isso? Porque ele está mandando você fazer o seguinte, você multiplicar todos os números a partir de um certo número, tá? Então, por exemplo, quando você tem um 3 aqui, ó, e uma exclamação, a gente chama de 3 fatorial. O que, que ele está mandando você fazer? Ele está mandando você multiplicar o 3 vezes os 2 vezes os 1. Você vai multiplicar todos os números abaixo dele, né? Ah, então quer dizer que 3 fatorial é 6, professor? Sim, porque 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 dá o próprio 1. 4 fatorial, então, vai ser quanto? Ora, 4 vezes 3, que é 12, 3 vezes 2, que é 24, e 24 vezes 1, que é o próprio 24. Então, 4 fatorial é 24, né? 5 fatorial dá quanto, professor? Vou falar para você, dá 120. Por que que eu sei que dá 120? Ora, 5 vezes 4, que dá 20, né? 5 vezes 4 vezes 3, então 20 vezes 3 que dá 60, 60 vezes 2 que dá 120 e 120 vezes 1 que dá o próprio 120. Então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou se fosse 6 fatorial, ia ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que dá 720, a gente já sabe, certo? Então, ele tem esse n fatorial, cada um desses n1, n2, n3, n4 e n possíveis aqui, que também vão estar fatoriais, vezes a probabilidade da ocorrência de um evento sobre o número total de ocorrências. Mas calma, que eu não quero que vocês ainda fiquem, como diz outro, assustados com a fórmula, não. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo para a gente poder entender como é que funciona. Olha, vamos lá. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos para onanismo, qual é a chance ou qual é a probabilidade de nascer 5 indivíduos, sendo 2 anões e 3 normais? Olha lá, vamos ver isso aqui, certo? Isso aqui é uma distribuição binomial. Aqui a gente acabou de ver, ó. Ou é nascer anão ou é nascer normal, não é isso? Mas pela formulazinha aqui, lembra que eu disse que a formulazinha multinominal resolve qualquer questão binomial? Vamos lá. O que a fórmula está querendo mostrar para você? Olha só. Aqui nesse N grandão, você vai colocar quantos indivíduos você quer que nasça. Nesse caso, ele quer que nasça 5 indivíduos. Então, vai aparecer um 5 fatorial aqui, ó. Certo? Aqui embaixo, nesse N1, você vai colocar quantos indivíduos você quer que nasça de um tipo. Ou seja, eu quero que nasça 2 indivíduos anões. Então, aqui você vai ter que colocar o 2. Se aqui, ó, nesse aqui, ó, ele quer 3 normais. Então, aqui você vai ter que colocar 3. Da seguinte forma, a soma de todos os n minúsculos aqui tem que dar o n maiúsculo. Então, 2 fatorial vezes 3 fatorial, ora, 2 mais 3 dá 5, né? Então, é 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, certo? Vezes esse P aqui vai ser a probabilidade do indivíduo ser anão, elevado à chance
ou desculpa, elevado ao número de indivíduos que eu quero que seja anão, nesse caso 2. E esse P2 aqui vai ser a probabilidade do indivíduo ser normal elevado ao número de indivíduos normais que eu quero, que é 3. Então, vamos ver isso aí. Vamos ver essa situação aí. Ó. Olha lá. Probabilidade, então, que nasça 2 indivíduos A pequeno e que nasça 3 indivíduos A grande traço. Por que assim, professor? Ora, A pequena é um indivíduo anão, A grande traço é um indivíduo normal. Então, ele quer que nasça 2 indivíduos anões e 3 indivíduos normais. Por que o traço? Ué, porque ele vai ser normal se ele for A grande, ou se ele for A grande, é pequeno, por isso o traço. Então, vamos lá. Isso vai ser igual a 5 fatorial, tá certo? Então, 5 fatorial indicando que são 5 indivíduos, né? Dividido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui significa dos 2 indivíduos que ele quer que nasça anão, vezes 3 fatorial, que significa dos 3 indivíduos que ele quer que nasça normais, né? Vezes, ó, 1 sobre 4. Por que 1 sobre 4? 1 sobre 4 é a probabilidade dele ser anão. Então, a probabilidade de ser anão é 1 em 4. Então, 1 em 4 elevado a 2, que é 2 anões que eu quero, vezes 3 sobre 4, que é 3, né, sobre 4, a chance de nascer normal. 3 sobre 4 elevado a 3, porque eu quero 3 indivíduos. Aí, a partir daí, é só matemática. 5 fatorial a gente já sabe que está 120, 2 fatorial a gente já sabe que é 2, 3 fatorial a gente já sabe que é 6, 1 sobre 4 ao quadrado e 3 sobre 4 ao cubo é fácil de calcular, né? 1 sobre 4 ao quadrado dá 1 sobre 16. Né? 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4 é 16, e 3 ao cubo é 27, 4 ao cubo é 64, e aqui nada mais fiz que o quê? 120 dividido por 12, multipliquei 2 vezes 6. Ora, de posse disso aqui tudo, multiplica todo mundo, multiplica todo mundo em cima, multiplica todo mundo embaixo, você vai chegar nesse número aí, 3.240 dividido por 12.288, que é 0,2637 ou 26,37%. Pronto. Certo? Então, é assim que a gente usa a fórmula. Vamos usar mais vezes a fórmula para vocês verem que ela parece ser difícil, mas ela é fácil. Olha lá. Ó. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, qual a probabilidade de nascer 6 indivíduos, sendo 4 anões e 2 normais? Agora você já sabe. Ó, aplicando a fórmula, N grande vai ser 6, que é o total de indivíduos que eu quero, 6. Ele quer 4 anões e 2 normais, então vai ser 4 fatorial, 2 fatorial. Né? 4 fatorial, 2 fatorial. Note que 4 mais 2 dá o próprio 6. E se não completasse aqui, professor? Aí você ia ter que completar. Né? Mas digamos que ele quisesse, por exemplo, 3 anões e 2 normais. Então ia ficar 3 fatorial, 2 fatorial, vezes 1 fatorial. Porque você precisa de somar todos os números aqui, tem que estar o de cima. Vezes, ó, vamos lá. Chance de nascer anão, 1/4. Elevado ao número de anões que eu quero, 4. Chance de nascer normal, 3/4. Elevado ao número de normais que eu quero, 2. Pronto. Feito isso, aí agora é só matemática. 6 fatorial é 720, 4 fatorial é 24, 2 fatorial é o próprio 2. 1/4 elevado a 4, a gente sabe que isso aqui dá 1 sobre 256. 3/4 ao quadrado dá 9 sobre 16. Ó, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16. E aqui 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes dá 1. E 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes dá 256. Então, vai ficar 720 dividido por 48, multipliquei 24 vezes 2, multiplica todo mundo em cima, multiplica todo mundo embaixo, vai dar esse número grandão aqui, que ao dividir dá 0,0329 ou 3,29%. Certo? Então, note que a fórmula é simples, né? É lógico que eu não quero que você decore essa fórmula de maneira alguma, mas sabendo usar a fórmula é muito importante, tá certo? De novo, um exemplo 7. Em um acasalamento de bovinos heterozigotos para o nanismo, qual a probabilidade de nascer 5 indivíduos, sendo 2 anões, 2 normais heterozigotos e 1 normal homozigoto, tá certo? Então, por isso que essa distribuição chama de distribuição multinominal, porque você pode fazer muito mais coisas que só nascer anão ou normal. Aqui é um exemplo, ó. Ele quer saber anão, ele quer saber heterozigoto e ele quer saber normal ou homozigoto.
Então agora eu já não tenho mais duas situações, eu tenho três. Vai permanecer da mesma forma, não muda nada. Ó. Vamos lá, ó. Chance de nascer, então, ó, quer saber 5 indivíduos, então no N grande vai aparecer o 5, e aqui nos N pequeno vai aparecer um 2, outro 2 e o outro 1. Então 2, 2 e 1. Chance de nascer anão, 1 em 4. É a chance de ser a pequena, 1 em 4. Elevado ao número de anões que eu quero, 2. Chance de nascer normal heterozigoto. Olha, normal heterozigoto eu sei que é 2 em 4, porque vai sair a grande e a pequena duas vezes. Então, 2 em 4 elevado ao número de normais heterozigotos, que é 2. E chance de nascer normal homozigoto, esse também eu sei. É 1 em 4, que é a chance de sair a grande. Então, 1 em 4 elevado a 1. Pronto. Feito isso aí, só fica a parte matemática, que é calcular. Professor, Pois não? não teria que ser o denominador 5, porque são 5 indivíduos? Como é que é? No Pelo que você denominador? falou. É, Não. No denominador, não. Aqui vai ser, aqui embaixo, vai ser, na fórmula, esses N1s, você vai colocar quantos indivíduos você quer de cada classe. Então, vai ser 2 com 1. A soma deles é que tem que dar o de cima, que é 5. justamente. Certinho? Então, 2 mais 2 mais 1 dá 5. Não é o resultado do fatorial, é o número absoluto. O 2 aqui com 2 com 1, ao somar, ó, 2 mais 1 dá 5. É o mesmo número que está aqui em cima. Não é o resultado fatorial, tá? Porque senão o resultado fatorial não vai dar. Ó. 2 vezes 2 vezes 1 vai dar 4 e em cima está dando 120. Ele não tem que dar 120. Eu estou falando os números aqui embaixo. Tá certo? Absoluto. Beleza? Então tá. Seguindo. E aí é só fazer esses camaradas aqui, né? 1 ao quadrado dá 16, dá 1, 4 ao quadrado dá 16, 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado dá 16, e 1 quarto elevado a 1 dá o próprio quarto. Multiplica todo mundo em cima, multiplica todo mundo embaixo. Pronto. Isso vai dar esse número grande aqui, que é o dividido a 11,72%. Isso é uma distribuição multinominal, tá certo? É lógico que a gente brincou aqui falando sobre chance de nascer anão, normal, heterozigoto, normal, homozigoto. Mas aqui a gente poderia estar, por exemplo, né, trabalhando com pelagem de cavalo e isso dá uma grana formidável. E o cara pode querer saber qual é a chance de nascer, por exemplo, um cavalo baio, um cavalo da cor tal, um cavalo do tipo tal. E aí ele começa a calcular suas chances da concorrência de nascer, dado aquela possibilidade que ele tem lá. Tá certo? Quais os possíveis resultados que ele tem, tá? Então aqui eu fiz só algo um pouco mais simples para vocês entenderem, certinho? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Bom, então era isso que a gente tinha para apresentar na aula de hoje a respeito da probabilidade, né? Na próxima aula a gente vai ver sobre teste de proporções genéticas, o teste do Q quadrado, ok?